Bom dia, turma. Nós iremos dar início à aula de língua portuguesa com o tema variações linguísticas. O que é variação linguística? Como o próprio nome já traz, variação são várias. Linguísticas vem de língua, então são várias línguas. Variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. No nosso país, por exemplo, o Brasil, e todos nós falamos português, mas existem diferentes maneiras de falar o português, diferentes palavras e expressões. Linguagem regional. Um dos exemplos da nossa linguagem mais diversificada, ou seja, diferente no Brasil, que é de região para região, o modo de linguagem diferente. Temos aí na tirinha. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera, eu vou é ter que estudar muito, até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Nas falas do Chico Bento e de seu primo Zé Lelé, notamos o regionalismo. Isso são características de linguagem rural. São pessoas que moram na zona rural que costumam falar dessa maneira. Está errado? Não, jamais. Não está errado. É só uma forma diferente de falar de outros lugares em que moramos. Tipos e exemplos de variações linguísticas. Temos a variação diatópica ou geográfica. Variação geográfica ocorre em razão das diferenças regionais, que foi essa que a gente acabou de ver, esse exemplo, que acontece de região para região, ou seja, daqui do Nordeste não fala igual ao Sul, não fala igual ao Centro-Oeste. Quem é daqui do Nordeste não fala igual a quem mora no Rio de Janeiro. Por exemplo, o aipim, dependendo da região, ele pode ser chamado de mandioca ou macaxeira, certo? Nós conhecemos por mandioca ou macaxeira, mas em outro lugar conhece por aipim, em outra região. Exemplo, temos aí ao lado na imagem, português do Brasil, celular, ônibus, trem. Português de Portugal, celular é telemóvel, ônibus vai ser autocarro e o trem vai ser comboio. Continuando os tipos de variações linguísticas. Variação diacrônica ou histórica, chamamos geralmente de variação histórica. Ela ocorre de acordo com as diferentes épocas vividas pelos falantes. O melhor exemplo é vossa me ser, você me ser, vós me ser ou você, e VC, que utilizamos muito hoje em dia pelo WhatsApp. Então, são variações linguísticas, ou seja, diferentes linguagens de acordo com que as épocas vão passando. Então, como os seus pais falavam antes, na década de 90, não fala igual agora. Como os pais dos seus pais, ou seja, seus avós falavam antigamente, não falamos hoje. Era utilizado muito essa linguagem, voz me ser. Hoje você não escuta ninguém falando, a não ser os mais velhos. E alguns, nem todos. Então temos o exemplo aí da imagem. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, hoje em dia, não falamos, não empregamos dessa forma a linguagem, né? São de épocas passadas. Então, quer dizer que, com o passar do tempo, a linguagem também vai se modificando. Ainda com variações linguísticas e os exemplos, temos a variação diastrática ou social, ou variação social, como geralmente falamos. Ela ocorre em virtude da convivência entre os grupos sociais, como, por exemplo, podemos citar a linguagem dos advogados, dos surfistas, da classe médica e entre outros. Então, os advogados entre si, eles têm uma linguagem, os surfistas têm uma linguagem entre si, classe médica
Os médicos também têm uma linguagem entre eles. Por exemplo, se você for conversar com algum médico nos termos médicos, a gente não vai conseguir entender, certo? Assim como os advogados e sofistas, e dentre outros. Temos aí a tirinha que nos dá um exemplo. De acordo com Lálido, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, senhor, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Viu a linguagem médica para poder nos dizer que era um furúnculo? É isso aí que eu quero que vocês entendam. Essa primeira linguagem do quadrinho é uma linguagem médica, então nós não iríamos entender o real significado dessa linguagem, dessa expressão. Quando ele simplificou para uma palavra que já conhecemos, entendemos que é um furúnculo, que nada mais é do que um caroço que nasce na nossa pele. Então, mais um tipo de variação linguística. Essa é a variação diafásica ou situacional, variação situacional, mais comum conhecida, ocorre em função do contexto comunicativo. Então, vai depender da ocasião determinada como a gente vai falar com o nosso interlocutor, ou seja, com a pessoa que estamos falando. Pode ser de forma informal ou formal. Então, se eu for falar com um juiz, eu não vou falar da mesma maneira que eu vou falar numa roda de amigos. Então, isso vai depender da ocasião e da pessoa que eu estou falando. Se eu for falar com os meus amigos, eu não vou precisar utilizar uma linguagem formal como eu estou falando com o juiz. Então, eu vou estar utilizando uma linguagem informal. Eu posso usar gírias. Eu não preciso usar a gramática portuguesa bem empregada. Nome da gíria que estamos nesse exemplo aí. Levar o cano, tá? Significa o quê? Ficar esperando em vão. Ficar esperando e nada vai acontecer. São esses gestos. Mão esquerda em S, palma voltada para baixo, apontando para a direita. Mão em Y, segundo desenho. Mão direita em Y, voltada para trás, à frente da mão esquerda. E o terceiro, mover a mão esquerda para trás até o mindinho tocar o queixo. Preconceito linguístico. Quem comete esse tipo de preconceito, geralmente ele tem a ideia de que sua maneira de falar ela é correta e ainda superior à outra. Então, isso significa que a gente não pode jamais rir do coleguinha, da maneira que ele fala, que ele se expressa, porque isso é uma maneira única dele. Ou isso é essa maneira de falar, ou ela é regional, ou ela é cultural, dentro da casa dela, que fala daquele jeito, ou é uma forma que ela acha melhor de se comunicar. Vai da maneira de que cada um sabe se expressar de acordo com aquilo que aprendeu e que convive, no social, no cultural, seja em situações que como o último que nós vimos, se vai utilizar a linguagem formal ou informal. Então, devemos salientar que todas as variações que vimos até agora, as 4, nenhuma delas é superior à outra, ou é considerada mais correta. Todas as variações linguísticas estão corretas, porque vai de acordo com a fala em que a pessoa aprendeu a se comunicar. Então, é um jeito único de cada pessoa, seja de região, seja por ocasião, como eu falei, seja por condição social. Então, entre um grupo, né, social, seja em relação a qualquer forma de se expressar diferente da sua. Todos nós temos que respeitar a maneira que cada um se expressa, que cada um fala.